Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Carlos Ribeiro, juntamente com você aqui através do YouTube, aqui no meu canal TBS Teologia Bíblica Sadia, e hoje eu tenho uma mensagem rapidinha para o seu coração. Vamos falar sobre a questão da criação. Em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 1. Você que tem a Bíblia, abra comigo e vamos ler esse versículo rapidinho, certo? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio aqui é Bereshit, é a palavra hebraica para princípio, começo. Criou é bara, o verbo bara, criou. Deus é Elohim, palavra hebraica para Deus, Elohim, Deus. Os céus e a terra, ou seja, Bereshit, Adonai, Elohim, que Adonai é Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 é um versículo bastante integrante, é um versículo bastante polêmico no meio teológico. Para mim não tem muita dificuldade em entender esse versículo 1 e versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja aqui, há um intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Alguns teólogos não acreditam assim. Cada um tem a maneira de crer, de acreditar. Mas eu gosto de partir da premissa bíblica, o que as Escrituras diz a respeito da criação dos céus e da terra. Veja, Deus não criou e nem cria nada sem forma, e muito menos vazia. Mas o que aconteceu com a terra de estar sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas? A porção seca estava debaixo das águas. Eu costumo dizer aqui que nesse versículo 2 é o dilúvio de Lúcifer, da queda de Satanás. É o dilúvio da rebelião contra o Criador. Então Deus criou os anjos, no momento da eternidade Deus criou os anjos, segundo as suas classes e categorias. E aqui o versículo 2, para entendermos esse versículo 2, nós temos que entender que a terra, primeiramente, Deus a criou no estado mineral, não no estado vegetal. Então essa terra, ela não tinha vegetação. Os seus primeiros moradores e habitantes eram os anjos. Esses anjos adoravam a Deus. E tinha um líder que regia o coral, que cantava, louvava, exaltava a Deus ali no Éden mineral. Conforme Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, você vai encontrar a história deste anjo caído, chamado Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina que os tradutores usam para colocar no querubim ungido da guarda. Ele não tem um nome, certo? Querubim ungido da guarda é só um título. Mas os tradutores colocaram a palavra Lúcifer no texto bíblico, e somente a tradução ao meio da Revista Corrigida Fiel é que tem este nome, que dá o nome a este anjo, que é Lúcifer. Por quê? Porque a palavra Lúcifer significa belo, cheio de fulgor, cheio de luz, de resplendor. Ele resplandece. Por isso que a palavra Lúcifer significa tudo isso aí. Queridos, então o que aconteceu para que a terra fosse, tornasse ou se tornou vazia e sem forma? Justamente foi a queda de Lúcifer que levou a terra a estar nesse estado sem forma e vazia. Por que digo isso? Preste bem atenção. Nós ainda não existíamos. Nós ainda estávamos no projeto da mente de Deus, a criação do ser humano. Isso aqui aconteceu que nem o ser humano ainda não existia. Isso aqui é a eternidade passada. É por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Ela está nos revelando coisas que aconteceu, que surgiu, a criação dos anjos antes da nossa criação. Que coisa maravilhosa, gloriosa é as Escrituras Sagradas. Então vamos para o capítulo 12
de Apocalipse fala da guerra de Lúcifer, de Satanás, contra Miguel. Miguel é o anjo guerreiro. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão que é Lúcifer, e precipitou ele do céu para a terra. Ou seja, ele pecou no Éden mineral, foi querer invadir o terceiro céu, chegou no terceiro céu e encontrou o anjo Miguel com os seus milhares de anjos do lado e batalhou contra Satanás e os demônios e precipitou eles sobre a terra. Agora, veja aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Uma prova contundente do que aconteceu lá no céu, essa guerra, essa batalha, a queda de Satanás. Jesus é uma das provas concernente a isso. Uma base para a gente entender o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Capítulo 10 e versículo 17 de Lucas, Jesus disse assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, Satanás com seus demônios. Então Miguel, no capítulo 12 de Apocalipse, você vê aquela guerra lá, mostrando o que aconteceu na eternidade passada. A gente nem existia ainda, não tinha nenhum ser humano na face da terra, e precipitou Lúcifer com seus milhares de anjos para essa terra. Então houve um impacto desses milhares de demônios, juntamente com Satanás, na terra. E justamente a revolta e a ira desses demônios, juntamente com Satanás, fez que acontecesse esse dilúvio, que a água, que a terra estivesse debaixo das águas, a porção seca fosse colocada para debaixo das águas. Virou um dilúvio, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. A palavra pairar, no hebraico do Antigo Testamento, é chocar, como fosse uma galinha chocando os ovos, esperando o momento certo, a hora certa, para nascer os pintinhos. Então, no momento certo, na hora certa, o Senhor Deus organizou, preencheu tudo que estava vazio. Aquilo que estava sem forma e vazio, que foi ocasionado pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo, que é Lúcifer. Então Deus preencheu o planeta Terra, criou tudo, colocou ordem na casa, colocou tudo no seu devido lugar. Por ocasião dessa queda, o inferno foi preparado ou criado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Então está lá que Jesus disse que o inferno foi preparado, algumas versões, criado para o diabo e seus anjos, não para o homem. O homem vai para lá porque se revolta contra o seu Criador, como o anjo caído também, e os demônios que se rebeliaram contra o seu Criador. Então, lugar de rebelde, que se rebelia contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, é o inferno, é o abismo. Naquele momento, o inferno foi criado para os demônios. E o Hades, que é a habitação dos demônios e daquelas pessoas que não têm o Senhor Jesus. Então nós encontramos ali 3 divisões do Hades, que eu chamo de 3P, PPP. Então nós temos o paraíso, nós temos o poço do abismo e temos o P dos pecadores perdidos ali no Hades. Agora, Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele tirou esse P, esse paraíso, colocou para debaixo do trono de Deus. Então ficou só poço do abismo, que esse abismo é Tártaro, aonde os anjos caídos, uma parte deles, estão presa ali para um plano escatológico no período da grande tribulação. Isso você pode ver no capítulo 9 do Apocalipse. Você dá uma olhadinha lá, você vai ver que Satanás vai liderar esses anjos no período da grande tribulação com permissão de Deus. No capítulo 9. Então tem o Tártaro ali, o paraíso saiu das regiões inferiores da terra, que é o Hades, o inferno propriamente dito, e agora esse povo salvo estão todos debaixo do trono de Deus, esperando o arrebatamento e a ressurreição dos últimos dias. E o último P é o P dos pecadores que estão lá. Todos que morrem sem Cristo vão para lá. Então fica o Hades, lugar dos anjos, o abismo Tártaro, e o Hades, propriamente dito, o inferno, aonde estão os pecadores perdidos, esperando o dia e a hora de receberem
a junção do espírito e alma aos seus corpos para serem julgados no juízo final. Ora, queridos, então, essa terra sem forma e vazia foi causada pelo nosso adversário. Em Isaías capítulo 45, versículo de número 18, diz que o Senhor criou a terra e o céu para ser habitada, não para estar vazia, não para estar sem forma. Então Deus não criou a terra para estar vazia e sem forma. Então Ele criou ela com forma, preencheu aquilo que estava vazio. Vazio e sem forma foi causado pelo inimigo. Tudo que não tem forma e que é vazio é consequência do pecado e da queda de Satanás e da junção do homem e o diabo. Aí, miséria, desgraça, peste, guerra, terremoto, tudo que não presta é a junção do humano com espíritos malignos. Tudo que é bom, paz, alegria, gozo e vida eterna é a junção do Espírito Santo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí só é bênção, só é maravilha. Portanto, Gênesis 1 e 2 tem uma diferença gritante aqui entre o versículo 1 e o versículo 2 do livro do Gênesis. Portanto, é preciso entendermos a Escritura dessa maneira. Ora, queridos, eu acredito que no juízo final não haverá mais o inferno. O Hades vai desaparecer. As regiões inferiores vai desaparecer. Sabemos que tem vários planetas, vários mundos. Eu acredito que o Senhor Deus reservou um lago de fogo, conforme está no Apocalipse, aonde vai ser lançado os demônios e as pessoas que morreram sem Cristo, que está no Hades. Porque a morte e o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Então é um planeta, é um lugar aonde está reservado, onde eu posso dizer assim, um planeta fogo, que só tem fogo, aonde está reservado para a prisão eterna de Satanás e os seus demônios e as pessoas que rejeitaram e desprezaram o Senhor Jesus. Portanto, que Deus te abençoe, fique com essa explicação bíblica, parte-se pela premissa bíblica. Saiba que Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Então o Senhor Deus, Ele organizou tudo, deu forma a tudo. E Ele não criou nada em trevas. Porque o versículo 3 disse Deus, haja luz. Vive na luz, ande na luz, permaneça na luz, que a tua vitória vai ser grande. Eu não acredito, irmãos, que Deus criou, certo, a terra sem forma e vazia. Eu acredito que há um intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. E que Deus criou a terra de forma perfeita, no Éden mineral, que não havia vegetação. Depois de muitos anos, de milhares de anos, não sabemos o tempo exato, mas o Espírito de Deus estava ali chocando a terra, mas no momento certo, os pintainhos começou a nascer. Eu posso dizer que esses pintinhos é cada dia da semana. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, foi criada uma coisa diferente sobre a terra. E nós, como servos de Deus, precisamos deixar o Espírito de Deus, com seu cuidado, com seu amor, com seu carinho, nos chocar. Se coloca como você fosse um ovo, aleluia, e o Espírito de Deus estivesse te aquecendo para nascer no momento certo e na hora certa. E quando é que nós vamos nascer para a eternidade? Para jamais nos perdermos, para jamais perecermos. É quando Jesus voltar para nos arrebatar. Aí nós vamos sair dessa casca grossa. Nós vamos sair daquele limite. Você sabe que a casca, lá o pintinho está dentro, ele vai beliscando, até estourar a casca e aí ele nasce. Quando Jesus voltar, vai ser do mesmo jeito. Nós vamos nascer para a eternidade. Jamais vamos voltar à casca. Jamais vamos voltar à mortalidade, porque estaremos na imortalidade. Seremos incorruptíveis. Teremos um corpo glorioso para estar com Jesus na eternidade pelo século do século. Vale a pena você ficar firme com Jesus. Estar firme com o Espírito Santo. Então ande na luz, não ande nas trevas. Tenha uma vida de forma, cheia. Quem não tem Deus é vazio e sem forma. Quem não tem Deus tem uma forma esquisita, cheio de mágoa, de tristeza, de angústia. Mas quem tem o Senhor é cheio e tem uma forma de glória, tem uma forma de bênção, tem uma forma de servo de Deus. A sua vida é diferente. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Acesse meu canal aí, YouTube. Aí no YouTube, TBS Teologia Bíblica Sadia. Trouxe esta palavra rapidinho. Acredito que vai ser de grande valia para o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Depois nós encontramos aqui no seu canal, TBS Teologia Bíblica Sadia. Para o seu coração, para a sua mente, para a sua vida. Aqui com o seu amigo, Pastor Carlos Ribeiro. Que Deus te abençoe.